O cardo pode ser apenas um cardo. Você pode hibridizá-lo com qualquer coisa, mas ele continua sendo um cardo. Isto é certo. Ele aceitará isto. Esta é a razão que o dualismo é hipócrita, é híbrido. Um homem que alega ser um homem de Deus e nega a palavra, ele é um hipócrita. Um burro que alega ser um cavalo, ele não é um cavalo. Ele diz, eu sou um jumento. E não é nenhum, você é um hipócrita. Nascido bastardo, exatamente. Isto é vulgar, mas é o que é. Ele não teve intenção em fazê-lo. O homem fez aquilo com sua sabedoria. É aí onde ele chega. É aí onde toda a sabedoria humana se resume. Ser nascido um bastardo, correto? Agora, esta é a razão que Jesus foi perfeitamente manifestado. Deus foi perfeitamente manifestado em Jesus porque ele era a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus. Essa foi a razão pela qual ele não pôde produzir nada, senão o exatamente Deus. E se Deus está em você, o que mais pode ser? Não disse Jesus dos profetas aos quais veio a palavra de Deus? Para quem veio a palavra de Deus? Aos profetas. Jesus não lhe chamou de deuses? Por quê? Deus foi manifestado neles. O que foi isto? A palavra falada manifestada. Vem, é isto. Disse, como pode você negar, dizer, se você tivesse qualquer sabedoria, você compreenderia? Ele disse, como pode você dizer que nós o chamamos? Deus ele mesmo o chamou de deuses. Ele disse, como pode então dizer que crer neles é me negar quando eu digo que sou filho de Deus? Porque eles não viram isso então? A mesma coisa hoje. Eu sou aquela semente que havia de vir, a semente da mulher. Eu lhe darei uma semente para a serpente. A serpente já lhe havia pervertido. Ele disse, mas tua semente que darei ferirá a sua cabeça. Ele tomará aquela coisa de volta outra vez. Amém? Eu apenas gostaria que todos vissem aquilo. Eu vim conquistar e corrigir o que ele fez. E a única maneira que posso fazê-lo é através de uma mulher que creu na semente, onde a mulher não cria na semente. Uma mulher que cria na palavra, onde outras não criam nela. Eu sou aquele vencedor. Eu sou aquele que chegou para dar vida através de minha morte, para pagar o pênalti do que ela fez, através da minha vida que lhe será dada para fluir sobre ti. E sereis filhos de Deus e filhas de Deus. Vem, contanto que a semente esteja ali. Você hibridiza isto e você não terá nada a não ser um filho denominacional bastardo. Isto é tudo. Qualquer coisa nega a palavra. Desculpe, minhas irmãs. Eu apenas tenho que dizer que isto é exatamente da maneira que isto diz aqui. Vem. E esta é a maneira que é. Todos os filhos de Deus devem ser os mesmos. Sim, Senhor. Ser nascido da palavra. E o Espírito nos traz de volta a palavra falada outra vez, como em João 3. Vem. Nascer da água e do Espírito. O que isto faz? Então isso lhe traz de volta outra vez ao lugar onde você deveria estar no princípio. Vem. Esta foi a razão da morte de Cristo. Nos trazer de volta novamente. Aonde? Filhos de Deus. Se Eva tivesse trazido aquele filho, ela teria finalmente feito aquilo. Não lhe disse Deus, multiplicai e enchei a terra? Porém, ela teve que andar aqui e fazer o papel de prostituta. Você apenas diz, isto é vulgar, irmã Brana. Mas espere só um pouquinho. Nós entraremos naquilo um pouquinho mais tarde. Vem. Você diz, não pode ser. Bem, nós apenas descobriremos se a palavra diz isto ou não. Vem. Isso é correto. Eles não está escondido. Se está escondido daqueles que estão perdidos. Vem, isso é certo. Agora aí está o traz exatamente de volta para a palavra falada. Então somos a palavra de Deus manifestada. Vem, Jesus disse a mesma coisa. Aquele que crê em mim, as coisas quem sou, para que vim e o propósito para trazer um homem de volta, para crer na palavra de Deus e não tomar nada mais com isto. As obras que faço, ele também as fará.
Aí está você. Por que isto não é feito hoje? É híbrido, filhos bastardos, misturados. Isto não é uma mula. Ela não sabe do que crer. Uma mula não sabe quem é seu pai e quem é sua mãe. Ela não tem pedigree, não há nada nela. Ela é uma criatura ilegítima. Esta é a forma que qualquer pessoa que alega crer em Deus e não crê em sua palavra tomará um credo denominacional e o hibridizará como a palavra. Vem, você não é de Deus, você está morto. Você não pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. Então, mesmo a palavra de Deus e não crescerá. Você está apenas fazendo papel de hipócrita. Deixe isto para os bispos, sacerdotes, cardinais, ou seja o que forem. Isto é certo. Isso tem que ser a palavra ou você está morto. Apenas um filho ilegítimo. E a palavra de Deus, a parte de Deus, não crescerá. Você pode crescer no mesmo campo enquanto chegamos diretamente, mas com certeza você não está no aprisco. Isso não crescerá. Correto, correto. Nós observamos então, vem a palavra falada. Então, somos a palavra de Deus manifestada. É assim que Deus deseja a sua igreja. É para se manifestar. Como pode ele se manifestar a não ser que a sua própria semente esteja naquela pessoa? Como pode você usar os seus próprios pensamentos e Deus se manifestar através de você? Como pode você tomar a sua própria crença e dizer, bem, o meu pastor ensina, meu credo diz que isto, dias de milagres, como você fará aquilo e então ser o Filho de Deus manifestado? Como você fará isto? A morte de Jesus não significou nada para você. Oh, eu aceito, meu Salvador. Você não. Você diz que aceita, mas você não aceita. Suas obras provam o que você é. Jesus diz a mesma coisa. Se você pensa que eu nasci ilegitimamente, e eles dizem, nós somos filhos de Abraão e não precisamos de ninguém para nos ensinar. Disse, se você fosse filho de Abraão, você teria me conhecido. Bem, disse, qual de vocês me condenaria de pecado e incredulidade? Mostra-me uma coisa que Deus me prometeu que não foi cumprida. Mostre-me uma só coisa que o Pai prometeu e que eu não cumpri. Pecado é incredulidade. Vejamos se você produz então. Aquilo os podou. Vem, com certeza. Disseram, quem está me acusando? Quem pode me condenar de pecado e incredulidade? Vem. Se eu não creio, então por que está o Pai agindo através de mim como Ele está fazendo cada palavra que Ele prometeu? Agora deixe-me ver onde você tem isto em você. Quem é nascido ilegítimo então? Foram eles, filhos ilegítimos professando serem de Deus. Jesus disse, tens por pai o diabo e fazeis suas obras. Que espécie de obras o diabo fez? Tentar hibridizar a palavra de Deus através de Eva. Isto é exatamente a mesma coisa que estas grandes denominações fazem hoje. As obras do diabo, seu pai, eles as fazem. Eles estão tentando tomar um credo e hibridizá-lo com a palavra de Deus. Foi isto que Satanás fez no princípio, o pai, o diabo. Deus vos abençoe, irmãos. Saiam dela. Assim disse Jesus. Se você tem um pequenino risco de Deus em você, você deve olhar e ver aquilo. Híbrido, oh que coisa! As obras que Jesus fez, se um homem tem a semente de Deus nele, como Espírito de Deus regando aquela semente, as mesmas obras que Jesus foi manifestado em Jesus, ele sendo a semente original de Deus, sua morte o traz de volta à semente original de Deus. E se o mesmo Espírito que estava dentro dele está em você, então as mesmas obras serão manifestadas. Não crê você nisto? Correto? Vamos ler em São João 14:12. Você diz, eu sou um crente, irmão Brana. Tenho certeza que sou um crente. Correto. Eu verei se Jesus te chamaria disto. Verei se a palavra de Deus te chama disto. Na verdade, absolutamente, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O que é isto? A mesma semente. Não pode guardar. Como pode você plantar trigo aqui e trigo ali e dizer, eu vou colher pepino aqui e trigo ali? Você não pode fazê-lo. A única forma que você obterá pepinos é plantando pepinos. Se você hibridizá-lo, então isto não serão pepinos. Isto será um hipócrita. Está isto certo?
ele será um hipócrita, amigos. E você tem que dizer isto. Não será nenhum dos dois. Não é pepino nem aquilo com que você hibridizou. É um híbrido, e é um produto ruim, e está morto em si mesmo, e isso não poderá se produzir mais. Está morto bem ali atrás, não irá mais adiante. Aquilo termina isto é tudo. Mas você, se deseja um pepino, comece com um pepino. Se você deseja uma igreja, comece com a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus em sua plenitude, cada medida disto. E então isto, e se aquilo é a plenitude de Deus em você, então a chuva que está caindo o produzirá exatamente o que está no seu jardim. Então agora, de onde vem sua chuva tardia? Você verá para onde aquilo está indo após algum tempo, não verá? Seguindo com aquelas cabaças selvagens que Elias tinha, e pensavam que não era cabaças ou aquilo, escola de profetas ali em cima, aquela denominação que eles tinham. Ajuntaram algumas cabaças selvagens e pensaram que elas eram ervilhas. Oh, bem! Então as obras que serão manifestadas neles são as mesmas, pois é a mesma semente e palavra de Deus. O Filho de Deus foi sua semente e exemplo, e o que era sua vida quando o Espírito foi derramado sobre ele após seu batismo e o Espírito Santo veio sobre ele. A própria vida que ele produziu, aquele mesmo Espírito que rega do Espírito Santo, trará o mesmo tipo de vida, fazendo a mesma coisa que ele fez, se é a mesma semente. O filho da semente de Deus produzirá o filho da semente de Deus. Agora é uma vergonha vocês mulheres que têm seus cabelos cortados. É uma vergonha para vocês pregadores que negam aquela verdade, dizendo, tudo bem, o cabelo não tem nada a ver com isto, mas Deus disse que tem. Vem onde está isto? Vem. É por isso que creio na palavra. É a semente, e se a chuva cai sobre a semente, ela produzirá conforme sua espécie. Agora, o que acontece com estes reavivamentos? O que você fará? Fará mais 1.044, batistas, presbiterianos, e seja o que for, pentecostais. Mas onde está aquela manifestação das obras de Jesus Cristo? Nada faço até que o Pai me mostre primeiro. De onde vem aquele tipo de semente? O Espírito Santo regará e trará aquela semente. É a água para a semente. Se a semente for plantada, esta é exatamente a utilidade da água. E se a água cai sobre você, diga, louvado seja Deus. Deixe-me lhe dizer algo, pregador. Eu sou fulano de tal e não creio naquela coisa. Você é apenas um denominacional. Para começar, você é simplesmente um velho hipócrita. Esse é o tipo de semente que foi plantada. Não me compreendam mal. Eu vos amo, amados. Estou tentando levar isso a vocês, vem. Eu pararei nisto quando terminar hoje. Eu deixarei isso de um lado. Mas quero que vocês saibam mais uma vez o que é certo e a razão porque creio no que creio. E eu creio que o diabo vos enganou. Francamente, eu creio que sim. De acordo com a palavra de Deus, ela não pode falhar. Ele te enganou, sim, Senhor. Essa é a razão pela qual prego aquelas coisas da maneira que faço, porque a palavra de Deus disse a isto. Digamos, bem, irmão Branham, este é um dia diferente, embora seja a mesma palavra. Eles tiraram um pouco de trigo do armazém lá de trás, que estava no tempo de José, e o apanharam e o plantaram aqui há uns 2 anos atrás. Você viu aquilo nas revistas? E isso produziu uma colheita de trigo. E isso permaneceu trigo. Esta é a razão. A única coisa que isso precisava era apenas um pouco de água. A palavra de Deus é simplesmente a mesma como ela foi quando ele falou isto há milhares de anos. A única coisa que isso necessita é de água. Por que não obtemos uma colheita? Porque obtivemos o tipo errado de semente. Quantos de vocês gostariam de mudar sua cultura? São 2 vezes mais filhos do inferno do que eram quando começaram. Quantos de vocês, metodistas, gostariam de se tornar batistas? Vocês, batistas, gostariam de se tornar pentecostais? Apenas traga sua ficha de membro aqui. Pelo amor de Deus, é besteira, lixo do diabo. Não há vida nisto de forma alguma. É híbrido, hipócrita, morto 2 vezes, morto e arrancado pelas raízes. Não disse Jesus, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz? Denominação, ou seja, o que for, será arrancada pela raiz.
somente a palavra de Deus permanecerá, certo? Foi isto que ele disse, que toda palavra do homem seja mentira, mas a minha é a verdade. Então, para onde você vai? É melhor você voltar aos seus sentidos, mas você não pode ouvir a não ser que você esteja predestinado para ouvir isto. Nós estamos entrando naquilo. Não é de admirar que isto caia como água nas costas de um pato. Ele foi feito para derramar água, não para absorvê-la. A arca foi feita da madeira de gofer e de acácia, e não há nada a não ser um vazio, nada ali a não ser um oco, tudo é tirado dali. Ela cresceu daquela forma, a madeira mais leve que existe, mais leve do que o bálsamo. Por que eles fizeram isto? Para que eles pudessem encharcá-la com resina. Se aquilo fosse um carvalho, você diz, o carvalho não faria o mesmo efeito? Não, senhor, ele não absorve nada, ele repele, é um repelente. Este é um absorvente, e a verdadeira semente de Deus é um absorvente do Espírito. Todo denominacionalismo é tirado fora, toda incredulidade é colocada fora, e quando o Espírito Santo vem naquele germe de vida que está colocado ali, ele produz outra semente, exatamente. Outro Filho de Deus é nascido, amém? Outro Deus amador, Filho de Deus. Eu sou um Brana, porque eu nasci de Charlie e ela Brana. E isto me faz um Brana, porque sou sua semente. A harmonia dos dois, reunindo o esperma, fez uma semente, e aquilo me fez. Quando Deus e sua palavra se tornam um, aleluia, isto é, quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ela produz Deus, e não é o indivíduo. Você não é mais você mesmo. Considere-se morto, vazio, esperando pelo germe semente. Então, o que é isto? E isto não é mais você, não é um homem, é Deus no homem, é o germe semente começando a palavra falada, a palavra de Deus manifestada no homem. Então não é o homem, é o homem que está morto. Ele não pode ser um híbrido e um filho ao mesmo tempo. Ele é um filho da morte ou um filho da vida. Então, se ele é o filho da morte, entregue isto para o diabo e deixe-o matar isto. Entrega-se um minuto para Deus e deixe-o matar o diabo que está em você, destruí-lo, para te limpar. Então, deixe Deus plantar a sua própria vida em você. Então, não é mais você, é a vida de Deus, porque é a palavra de Deus, regada pelo Espírito Santo, produzirá a mesma coisa. Vê você isto? Eu simplesmente adoraria pregar sobre aquilo por poucos minutos, mas com 30 ou 40 páginas de escrituras aqui, eu apenas cheguei em 3. Correto? Manifestado. As obras manifestadas da mesma forma através de nós, pois isto é a palavra. Agora, se você deseja realizar as obras de Cristo, fazer a mesma coisa que ele fez, aquele que crê em mim fará as obras, fará as minhas obras. O que é aquilo? Crer em quê? Que ele é o germe da semente original que veio. Onde está a semente? Aqui. Deixe-me tomar a estes lenços. Aqui está um homem que havia de ser, bem aqui. Este é um homem que haveria de ser. O que aconteceu? Eva hibridizou isto. O que isto fez? Então, o que isto fez? Levou à morte. Continua morrendo. Agora, deste saiu aquele. Agora, aqui está a palavra da mesma forma. Aqui está a palavra colocada aqui do mesmo modo. Agora, o que aconteceu? Aqui está a palavra. Agora, a palavra que Deus falou para multiplicar e encher a terra, ela não pôde encontrar um lugar na terra. Finalmente, esta palavra foi apanhada no ventre de uma virgem. Nós falaremos mais sobre os 2 ventres nesta tarde. E o que aconteceu? Dele saiu o germe da vida, a coisa que dá, a água que dá a semente em sua chance para se reproduzir. O Espírito saiu dele e subiu.